Missionários da Verdade. Dai-me as nações por herança. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um programa do projeto Missionários da Verdade, evangelizando com a verdade da Palavra de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus capítulo 5, verso 5. Nesse momento, a tua presença, para te agradecer pela tua bondade, para te agradecer pelo teu Santo Espírito e principalmente, Senhor, te agradecer pela tão grande salvação, Pai. Por esse canal aberto, Senhor, de rádio, no qual nós podemos pregar o teu evangelho, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, te pedimos que faça através do teu Santo Espírito que nós possamos compreender a exposição das tuas sagradas escrituras. Abençoa, Senhor, esse canal de transmissão e esse programa. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Você queira. Missões é nossa marca. Missões é a nossa marca. Missões é nossa marca. Missões é nossa marca. Ser exaltado, estender a mão para aquele que precisa, pois é preciso praticar o amor e aceitar o que vem de ti e abominar o que não vem. Ó Deus, missionários da verdade. Missionários da verdade. Missionários da verdade. Missionários da verdade. Ser exaltado, estender a mão para aquele que precisa, pois é preciso praticar o amor e aceitar o que vem de ti e não aceitar o que não vem. Ó Deus, missionários da verdade.
graça e a paz aos queridos e amados ouvintes do programa Missionários da Verdade. Uma boa noite a todos. Quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo, por aqueles que sintonizaram pela primeira vez. Peço aos irmãos que estão nos acompanhando, continuem ligadinhos aí, que o programa vai passar rapidinho, porque hoje o conteúdo maravilhoso. Estamos aqui com a presença do nosso querido e amado irmão Júlio. Em nome de Jesus, estará trazendo aí, dando continuidade ao nosso estudo maravilhoso. Mas antes de falarmos um pouco com o nosso irmão Júlio, quero também agradecer por toda a assistência, por toda a dedicação aí do nosso querido irmão Charles também, que está aqui conosco, ao nosso lado, e a todos os coordenadores dos Missionários da Verdade, o nosso querido e amado irmão Kelsani Barros, ele que está nos acompanhando ali, provavelmente está em casa ali na fronteira do Paraguai, ao nosso querido e amado irmão missionário Manuel, ao missionário João também ali no Rio Novo, a todas aquelas pessoas que estão nos acompanhando aqui ao redor da rádio, aquelas pessoas que estão descansando nesse início de noite, aquelas pessoas que estão trabalhando, aos motoristas de táxi, aqueles que estão dirigindo os ônibus, aqueles que fazem os transportes por aplicativo, aos nossos irmãos aí de outras denominações e a todos vocês que estão nos ouvindo aí através da internet. Mais uma vez eu quero solicitar e pedir aos irmãos, continue sintonizado, porque hoje tenha certeza, não tenha dúvidas que Deus tem uma palavra para vocês. Deus vai falar com vocês através da mensagem com o nosso querido e amado irmão Júlio. E o mês de agosto, meus queridos, é um mês muito importante, um mês onde os Missionários da Verdade estão fazendo 10 anos, pastor Charles, irmão Júlio, são 10 anos de luta, são 10 anos de uma batalha dura enfrentada pelos Missionários da Verdade. Então é um mês comemorativo, né? Estamos há 10 anos desempenhando um papel muito importante aqui em Alagoas e há algum tempo que já estamos também fora de Alagoas. Irmãos, que desde o início, meus queridos irmãos e ouvintes, apenas com um único propósito, que é levar o Evangelho de Cristo a toda criatura e ao máximo de pessoas que podem nos ouvir. Estamos aqui para combater as heresias e os falsos profetas. Estamos aqui para estender as mãos aos menos favorecidos. A gente já fez um curso de teologia gratuito para as pessoas, para os irmãos que quiseram participar. Olhe quão importante, façam análise aí da igreja moderna, da igreja atual. Faça essa análise e tentem lembrar na memória de vocês a última vez que se deu prioridade a um curso de teologia aos membros da igreja. Eu acredito que se a prioridade dos líderes fosse essa, meu querido, do ensino da palavra, a gente não estaria vendo aí essa podridão e essa imundície, infelizmente, a maioria da igreja moderna, a igreja que se diz que segue a Cristo, mas é só com o nome, é só com as postagens nas redes sociais, é só com a boca, né? Da boca para fora, como a gente pode falar. Então, meus queridos e amados ouvintes, já demos um curso também de teologia e futuramente, em nome de Jesus, voltaremos também com esse curso para ensinar os irmãos, para os irmãos crescerem no conhecimento, crescerem na graça. Muitos dizem, né? A teologia ela esfria. É uma frase muito, acho errônea, eu sempre digo isso. Não existe isso. A teologia ela liberta, a teologia ela faz você crescer no conhecimento, a teologia ela faz você olhar para aquele pregador e dizer isso é um falso profeta. A teologia ela faz você olhar para aquele pastor e dizer isso aí não é um pastor, isso aí é um bode, isso aí é um lobo, isso aí não faz parte do corpo de Cristo. A teologia ela faz você fugir do pecado. A teologia te ensina a amar a sua esposa acima de todas as coisas aqui nessa terra, ela amar a sua família, amar a Deus sobre todas as coisas. Ela ensina isso. Ela não ensina você não, você tem que ser um empresário, você está sendo um funcionário de uma lanchonete porque você está em pecado. Você não pode ser uma pessoa qualquer aqui nesse mundo porque você é filho do dono do ouro e da prata. A teologia ela não veio para ensinar isso, ela veio para desconstruir essas falsas e falsos ensinos que têm sido colocados nas igrejas, esse terrível
ensino que tem sido colocado pelas lideranças, né? As pessoas estão aí, a gente está vendo os escândalos. Uma jovem que eu não quero nem dar ibope para citar, eu quero orar por essa jovem que a gente viu aí. Ela foi para um casamento ou uma festa que é uma contradição. Eu não quero nem falar em detalhes para não entrar em contradição também. E tá aí, fez um vídeo chorando. E a gente viu, irmão Júlio, pastor Charles, que a preocupação dela foi porque a agenda estava sendo cancelada. Olha que absurdo! A preocupação daquela jovem era porque a arrecadação ela ia cair de forma brusca. O choro dela não era pelo arrependimento de ter ido lá e falar mentiras para os aniversariantes ou os noivos por conta do dinheiro que eles estavam pagando. Ela recebeu um Pix altíssimo. É um Pix que eu não quero, irmão Júlio, pastor Charles e irmãos, receber nunca. Eu não quero receber um Pix desse nunca, porque os missionários da verdade não se vendem, não se corrompem por dinheiro. Os missionários da verdade, eles jamais irão se corromper, nem se vender. Não, um político vai chamar, não, vou te pagar 50 mil porque eu preciso fazer a minha campanha. Não, tem um casamento LGBT, tem como vocês irem fazer esse casamento, pregar. É bem polêmico isso, pastor Júlio. Eu acho que vou falar por mim. Eu acho que se me chamassem para um evento desse, eu até poderia ir, pensaria. Mas eu acho que eu ia sair de lá debaixo de pancada. Eu acho que eu ia sair de lá açoitado, preso ou morto, alguma coisa assim, porque eles teriam que ouvir a verdade, eles teriam que ouvir o evangelho, eles teriam que ouvir que Cristo está aqui de braços abertos, mas que ele também virá como juiz e irá dizer assim: condenados todos aqueles que não seguiram os meus mandamentos, todos aqueles que falaram sobre mim, mas praticaram coisas abomináveis aos olhos de Deus. Então, meus queridos, os missionários da verdade, eles jamais irão se corromper. São 10 anos de lutas. A gente já passou por situações, irmãos que estão nos acompanhando pela primeira vez, aqueles que sempre nos acompanham também, terríveis. Uma irmã que fomos fazer uma missão na casa dela, a irmã com câncer terminal, abandonada pelo marido. Uma irmã que a casa estava numa situação terrível pelo fato daquela patologia, daquela doença, não permitir que a irmã cuidasse dos filhos. A gente já chegou em povoados também, onde um poço estava desativado há vários e vários anos. A gente com muita luta, com muita dedicação, irmãos que cada um dava um pouquinho, porque a gente não somos irmãos que tem um poder aquisitivo grande, a gente não somos irmãos que tem uma grande igreja por trás para patrocinar, né? Então foram irmãos que deram, cada um deu um pouquinho. Fomos lá, reativamos o poço, compramos bomba, levamos a água para fazer o teste, para saber se ela estava apta para os irmãos tomarem, e reativamos. E sabe qual é o reconhecimento disso tudo? A igreja, a prefeitura foi lá e colocou uma placa como se fosse eles que tivessem feito a recuperação do poço. Mas sabe, a gente não fez a mínima questão, entendeu? Sabe por quê? Porque o reconhecimento ele tem que ser para Deus, para Cristo, porque a glória é para Ele. Nós apenas estamos aqui para fazer aquilo que Ele nos deixou, para sermos instrumentos para chegar até essas pessoas. E ali reativamos esse poço, ali levamos o evangelho, fizemos um culto à noite lindo para os irmãos, tivemos assistência da igreja local, foi uma benção. Povoado Tabacaria, meu querido, não foi esse dia, foi uma bênção mesmo. Fizemos um pacote completo. Nosso querido irmão, coordenador Kelsen Barros, eu lembro muito bem que ele foi com a esposa dele e um local bem complicado, e ele diz assim, que quando ele chegou lá, ele deixou a esposa no carro. Aí disse: minha querida, se eu demorar demais, liga o carro e vai embora. Veja bem a preocupação. Liga o carro e vai embora, porque se eu morrer aqui, foi fazendo a obra de Cristo. Eu tenho a certeza que eu estarei com Ele naquele grande dia. Reparem, quantos homens e mulheres de Deus hoje estão com esse desejo, meus irmãos, de fazer missões,
de fazer o ID do Senhor, de levar a palavra. As pessoas, é muito fácil a gente chegar ali na Fernando Lima e na Fernando Lima montar uma igreja. É ótimo, é lindo, é muito bom, porque ali toda a facilidade está ali. As pessoas estão ali, vai passar, vai lá, as pessoas vão chegar lá, vão dar o dinheirozinho, o dízimo, né, que é o foco de muitas igrejas. Eu quero ver aí para esses povoados, que é uma ladeira que, se você escorregar o carro, cai numa ribanceira, que é um local que você anda 20, 30, 40 minutos, estrada de barro, que às vezes só vê o que o farol consegue alcançar ali. E essas são as dificuldades que a gente enfrentou durante esses anos. Algo que me marcou muito, irmão Júlio, a gente chegou num povoado, esse povoado foi muito interessante também. O Espírito Santo, né, ele nos conduz. Nosso irmão Kelson ia passando de ônibus para ir para a cidade dele nesse povoado. Quando ele olhou, que ele viu, ele disse: é aqui que a gente tem que fazer uma missão. O Espírito Santo falou com ele ali naquele momento. Ele entrou em contato conosco, a gente foi lá. Quando chegou lá, uma situação terrível. Um jovem pai rasgando a camisa para fazer uma fralda para a filha. Entendeu? Todos os dejetos das cidades ao redor ali de Viçosa, Capela, aquela região ali, caíam no rio onde eles pescavam e tomavam aquela água. Eu lembro que no dia do culto tinha muitas crianças febril, alguns com uns probleminhas de diarreia, uma situação triste. A energia liga a geladeira, a televisão desliga, liga a televisão, a geladeira desliga, situação terrível. Casa de taipa, as pessoas com um outro com problema de pedra no rim lá, sofrendo e não recebeu assistência. Agora eu pergunto, aquilo ali na beira de pista, quantas pessoas, quantas autoridades, quantos homens de pastores de igreja, quantos missionários passaram ali e nunca olharam para aquelas pessoas? Porque eu perguntei, a gente perguntou lá, rapaz, nunca vieram não, a gente não tem lembrança da época que vieram estender a mão aqui pra gente. A gente foi lá também, fez missão, e sem falar que foram vários e vários povoados, que se eu for citar aqui, a gente vai passar a noite, vai usar o programa do pastor Charles também para falar, e vai virar a noite aqui e falar sobre os missionários da verdade. Então eu quero agradecer a todos aqueles que fazem parte dos missionários, aqueles que já passaram, aqueles irmãos, mais uma vez ao nosso querido irmão Paulo César, irmão Manuel Soares, nossa querida missionária Andréia, a todas aquelas pessoas que já fizeram parte dos missionários da verdade. E você que quer entrar em contato conosco, que quer ser o missionário da verdade, que está aí com a faca nos dentes, dizendo: eu quero fazer missões, eu estou cansado de ficar numa igreja que só fala sobre prosperidade, eu estou cansado de só ir para a igreja aos dias de domingo, sentar naquele banco e ouvir a palavra não, que nem é palavra, ouvir o irmão falar em línguas o culto todo, o irmão ler um versículo da Bíblia, fechar ela, esquecer ela ali e desabafar. Eu estou cansado disso, eu quero ser um missionário da verdade, eu quero participar de uma igreja bíblica. Daqui a pouco o irmão Júlio vai também passar o endereço da igreja no qual nós fazemos parte, e você vai entrar em contato conosco. Eu vinha falando com o irmão Júlio ali, futuro pastor em nome de Jesus, que a gente sempre ouvia desde pequeno, né? Quem foi da igreja desde pequeno, procure a igreja mais próxima da sua casa. A gente não diz isso mais não, viu? A gente diz: procure a igreja mais próximo da Bíblia. É essa igreja que vocês têm que procurar. Eu já congreguei, eu sou do Pilar, já congreguei na Massagueira, já levei nome de arrogante, porque eles tanta igreja no Pilar e você não quer congregar lá. Hoje congrego no Santo Gilmon. Eu poderia botar 1001 dificuldades para ir congregar, e ter longe, e ter isso aqui, não. Eu sempre que posso estou lá. Às vezes meu trabalho não permite estar todos os domingos, que também, em nome de Jesus, eu vou conseguir fazer com que todos os domingos eu vou, mas às vezes não vou. Mas sempre que eu tenho, estou em casa, pego minha filha, não sei se o irmão Júlio viu, é uma bênção, pastor Chá. Se disser no dia que dá, meu amor, não vou poder chegar a tempo, papai, pelo amor de Deus, olha que coisa, eu quero ir para a igreja. Repare só que vontade dela, né? Então, meus queridos,
Procurem a igreja mais próxima da Bíblia, em nome de Jesus. Eu já quero entrar no momento mais importante do programa, que é o momento da palavra. Vamos ouvir. A hora se passou rapidinho, eu disse a vocês, é rápido demais. Então, se possível, para um pouquinho o que você está fazendo. Cutuca aí o seu marido do lado que está assistindo a televisão. Você que está com um filho aí precisando ouvir uma palavra bíblica, cristocêntrica, liga para ele, manda um zap, manda um Instagram e diz: meu filho, sintoniza aí na Rádio Farol FM que agora vem uma palavra que irá edificar nossas vidas. Meu marido, meu namorado, meu noivo, vocês que estão precisando ouvir uma palavra bíblica, vamos agora em nome de Jesus. Momento de reflexão da palavra de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. A graça e paz a todos os ouvintes da nossa Rádio Farol FM. Quem vos fala aqui é o diácono Júlio, da Igreja Batista Reformada, que fica ali na Avenida Coríntio Campelo da Paz, número 80, no Santos Dumont. Nós gostaríamos muito que você pudesse visitar. Você vai com certeza ouvir uma palavra bíblica, louvores cristocêntricos, e é sempre uma satisfação enorme estarmos recebendo todos os nossos convidados. Gostaria de cumprimentar o nosso pastor Charles aqui no estúdio, bem como o missionário Douglas, e parabenizar esse trabalho dos missionários da verdade nesses 10 anos, tá certo, desse projeto, que tem sido uma bênção de Deus, levando o Evangelho e levando o Evangelho como o poder de Deus para a transformação da vida das pessoas, levando a salvação, obedecendo o hino de Cristo. Então, nós sabemos que o projeto missionário, ele é verdadeiramente para aquela pessoa que tem o amor de Cristo em si, e ele quer propagar esse amor. Então, parabenizo os missionários da verdade que já há 10 anos estão nesse trabalho, nessa labuta, e que Deus possa abençoar cada vez mais, fazendo com que esse trabalho ele venha a prosperar em todos os sentidos. Gostaria também de cumprimentar aqui o nosso pastor Júlio Freire, da nossa Igreja Batista Reformada, ali no Santos Dumont, é pertinho do Ceasa. Gostaria de cumprimentar a liderança, os membros e congregados ali daquela igreja, bem como os meus familiares que estão escutando a rádio, minha esposa Larissa, meus filhos Lucas e João, toda a minha família que está ali em Porto Calvo, sintonizada também na rádio. A rádio você pode ouvir tanto pelo rádio convencional quanto pela internet. Então, pela internet, né, nós alcançamos lugares que nem sabemos. Então, gostaria de cumprimentar você, ouvinte, e possa ter certeza que essa noite, você abrindo o coração, Deus, ele, através do seu Espírito Santo, venha a iluminar a sua mente, a sua vida, abrir o seu entendimento para compreender, porque eu posso explicar da melhor forma aqui, tá certo? Mas se o Espírito Santo não vier abrir o seu entendimento, aquilo serão apenas sabedoria humana, apenas fonte de estudo. Mas a palavra ela é viva e eficaz para transformar toda e qualquer vida. Então, dando início aqui à exposição da palavra de Deus, nós temos como texto base no livro de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, e no versículo também de número 5. E diz assim o texto da Sagrada Escritura: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que palavra maravilhosa! Vamos orar a Deus pedindo para que através do seu Santo Espírito Ele venha a fazer com que essa palavra vivifique nos nossos corações. Soberano Deus e eterno Pai, nós viemos, Senhor,
ao teu trono da graça, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, na tua presença, não por mérito qualquer que possamos ter, Senhor, mas nós vemos aqui em humildade, Senhor, em mansidão, Senhor, como verdadeiros pobres de espírito, Senhor, reconhecendo que tu é tudo em nós, ó Pai, que sem ti nós não somos nada, ó Pai. E reconhecendo isso, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que venha falar poderosamente as nossas vidas essa noite, ó Pai. Venha falar, Senhor, através da sintonia desse rádio, Senhor, a todos esses ouvintes, Senhor, a todas essas pessoas que estão nos escutando e precisando ouvir a Tua voz, ó Pai. Talvez essa pessoa, ela nem saiba, Senhor, o quanto ela precisa de Ti, Senhor. Mas vem, Senhor, através do Teu Santo Espírito, Senhor, mostrar que sem Ti nós não somos nada, Senhor. Vem vivificar, Senhor, aquele que morto em seus delitos e pecados, ó Pai. Vem dar vida, vem ressuscitar, Senhor. Vem, Senhor, entrar com salvação nos lares, Senhor, através da sintonia dessa rádio nos carros, ó Pai, nesses ônibus, aos taxistas que nos escutam, ó Pai. Vem através do Teu Santo Espírito nos ensinar, Senhor, e mudar nossa vida para melhor. É isso que nós te pedimos e em nome do Teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos. Meus amados irmãos e ouvintes, essa noite nós temos a grata satisfação, o prazer de poder pregar o Evangelho de Cristo. E nessa feita, aqui no livro de Mateus, no capítulo 5 e versículo 5, nós temos que a chave para que possamos entender essa mensagem é o versículo 1 desse capítulo. Então, eu vou dar uma rápida recapitulada, tá certo? Antes de adentrarmos ao versículo 5, que é o que temos por tema hoje. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas no versículo 1, ele diz assim, do capítulo 5, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Grave muito bem esse último trecho, tá certo? Aproximaram-se dele os seus discípulos. Vejam que Jesus ele pregava a grandes multidões ali na região da Galileia. Então muitos o seguiam. Muitas daquelas pessoas, se não a maioria, eles buscavam ali a cura para as suas doenças. Eles buscavam ali a solução para os seus problemas. Poucos estavam ali interessados, tá certo, no que Jesus de fato estava proporcionando àqueles que entendiam a mensagem segundo o Espírito. Porque a pregação de Jesus, ele era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No capítulo 4, no versículo 17 do mesmo livro, no livro do Evangelho segundo Mateus, diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja que o nosso querido missionário Douglas, ele estava aqui dizendo que poucas vezes nós estamos encontrando. Por exemplo, hoje em dia é muito comum em uma rua pequena, você ter 2, 3 igrejas, mas poucas daquelas igrejas, elas pregam o verdadeiro evangelho. Muitas elas pregam a prosperidade, muitas elas pregam venha para curar um caroço, para curar a sua dor de cabeça. Tem o aumento hoje da pregação coach, né? A pregação coach é aquela que enfatiza o homem, que põe o homem como centro da pregação. E não é essa a mensagem principal do Evangelho. Nós observamos que João Batista, ele dizia: arrependei-vos. Nós observamos aqui que o próprio Jesus, ele vem pregando o arrependimento. Então essa é a principal mensagem do Evangelho, que o homem ele venha a se arrepender, para que, se arrependendo, possa converter o seu coração, possa fazer com que ele viva, porque o homem, ele verdadeiramente está morto em seus delitos e pecados, como eu disse inicialmente. Mas se Cristo lhe der a vida, de fato ele vai ter uma vida, e vida em abundância. Não é essa vida que o mundo oferece, que o mundo proporciona, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco.
Tá certo? Então, a verdadeira vida, ela está em Cristo. A verdadeira mensagem do Evangelho é a mensagem de transformação. É a transformação da vida, é a transformação da mente, é a transformação do costume, é a transformação da cultura, é a transformação do caráter. E isso só quem pode proporcionar verdadeiramente é Jesus Cristo, é o verdadeiro Evangelho. Então, nós observamos aqui no versículo 1 que quem estava ali com Jesus, quem aproximou-se dele para ouvi-lo, foram os seus discípulos. Volto a dizer, ele arrastava multidões por onde ele passava, porque ele curava todos. As pessoas queriam tocar a ele, até na orla do seu manto saía virtude e curava aquelas pessoas. Muitos endemoniados eram libertos ali, e Jesus, ele demonstrava o seu poder para aquela multidão. E infelizmente muitos daqueles, eles só queriam a cura física, eles não queriam a cura da alma. Eu posso confirmar, lembrando aqui a história dos leprosos, tá certo? Que todos eles foram curados, mas apenas um voltou, e esse que voltou, ele não recebeu apenas a cura física, mas também a salvação, que é o principal, minha gente, é o principal. Então, chegando-se a ele ali os discípulos, ele abriu a boca, diz a palavra no versículo 2, e os ensinava, dizendo, veja só que ele estava ali no discipulado. Aquelas pessoas que estavam ali aprendendo dele, não estavam simplesmente querendo uma cura física, não estavam querendo apenas a prosperidade material. E eu não estou aqui pregando pobreza, tá certo? Quem fazia isso era Francisco de Assis, né? Ele confundia, né? Eu não estou dizendo que Deus, ele não possa abençoar alguém com riquezas. Deus pode abençoar a quem ele quiser, tá certo? Da forma que ele quiser. Nós não estamos aqui para limitar o poder de Deus, mas nós estamos aqui dizendo que a verdadeira riqueza do Evangelho não está nesse plano físico. O reino que começara ali com Cristo, ele não era um reino político, ele não era um reino apenas estabelecido ali naquela região, como muitos daqueles judeus, eles queriam naquela época. Eles aguardavam ali um rei para Israel, eles aguardavam ali a libertação do Império Romano. E Jesus, ele vem quebrando ali esse paradigma. Ele vem, o reino de Deus, ele é um reino espiritual e poderoso para salvar. E nós observamos que Jesus, ele vem quebrando ali os protocolos do que eles achavam que como deveria ser. Porque nessas próprias bem-aventuranças que são citadas aqui, parece que o reino de Deus está de ponta cabeça, porque é totalmente contrário às perspectivas humanas de um reino. Porque Jesus, ele começa dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então gostaria de começar analisando as bem-aventuranças. Qual o significado primário de bem-aventurado? Quando nós vamos examinar o termo grego, que significa bem-aventurado ou felizes, ele vem do grego makarios. E makarios não é apenas felizes, mas muito felizes, uma felicidade que seria imensurável. Então, bem-aventurados são. Veja só que não é bem-aventurados serão. Essa bem-aventurança, ela está no presente, porque o reino já começou, o reino já estava ali. O rei já estava ali presente. E aquele rei que estava ali, ele está aqui. E ele ainda está vivo. Muitas pessoas, elas creem num Jesus apenas morto. O verdadeiro cristão, ele crê num Jesus que foi morto, mas que ressuscitou e vive poderosamente, glorificado. Ele é o primeiro, é a primícia de Deus, o primeiro de muitos. Porque à semelhança dele, nós também ressuscitaremos. Ao soar da trombeta ali do arcanjo, todos nós ouviremos. E aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Aqueles que
que já estão com seus corpos mortos, eles serão ressuscitados, se unirão mais uma vez ao Espírito, e todos obedecerão à sua voz. Então, bem-aventurados seria mais que felizes, muito feliz, uma felicidade imensurável. E como eu estava dizendo, no versículo 3 ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então veja como o reino dos céus, o reino de Deus, ele é diferente. Porque no reino dos céus, o rico é aquele que é pobre de espírito. No reino de Deus ganha vida aquele que perdê-la, e aquele que perdê-la ganhá-la-á. No reino de Deus, ser pobre de espírito é ser rico aos olhos de Deus. Mas aquele que é altivo, que é cheio de si, esse é miserável, pobre e nu. Então veja como o reino de Deus, ele é diferente da perspectiva humana, simplista, do homem caído. O homem que é caído, ele busca as riquezas desse mundo, mas as riquezas desse mundo não se hão de comparar com as riquezas que teremos nos novos céus e na nova terra. Está escrito lá em Apocalipse que as ruas são de ouro. Então veja só que paradoxo. O ouro aqui ele vale muito, mas lá nós temos um símbolo de que nós vamos pisar nas riquezas desse mundo. As riquezas desse mundo serão como o piso. Elas farão o piso que nós pisaremos lá. Esse é o símbolo do que serão as riquezas de um novo céu e na nova terra. Então, para falar de mansidão, nós temos que entender primeiro o que não é a mansidão. Porque Jesus ele diz aqui: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas qual é o significado dessa mansidão? Qual é o conceito na visão bíblica de mansidão? Então, vamos explorar a definição bíblica de mansidão, baseando-se na passagem de Mateus 5:5 e de Gálatas 5:20. Capítulo 5, dos versículos 22 a 23. Nós temos lá em Gálatas que a mansidão é uma das características do fruto do Espírito. Então a mansidão, ela é produzida em nós pelo próprio Deus, pelo próprio agir do Espírito Santo em nossas vidas. Então a mansidão é uma resposta ao trabalhar de Deus em nós. Então veja que essa mansidão ela não é produzida por nós mesmos, mas aquele cristão, tá certo? O verdadeiro cristão nascido de novo, ele tem a mansidão como característica. E veja que ele não pode dizer assim: eu tenho outras características. Tá certo? Eu sou caridoso com as pessoas, eu sou intercessor, eu tenho amor, mas mansidão eu não tenho não. O verdadeiro cristão ele não pode dizer isso, porque é um fruto apenas com todas essas características, conforme nós lemos aqui, tá certo? Na epístola de Paulo aos Gálatas. Ele não fala em frutos, ele fala em fruto. Então é um fruto único com todas essas características. Ele diz assim em Gálatas capítulo 5 e verso 22: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então o fruto, ele possui todas essas características. Então, essas características elas são produzidas em nós como resposta da vivificação do Espírito Santo em nós, da vida que ele nos deu. E essa vida, uma vida em abundância. Eu posso ilustrar melhor para você o que é a mansidão, tá certo? Da seguinte forma. Você pode imaginar uma manada de cavalos selvagens galopando em meio a um campo aberto. São poderosos e majestosos aqueles cavalos, porém eles são indomáveis. E para que serve, tá certo, ao Senhor vários cavalos que são indomáveis? Agora, em contraste, visualize um cavalo manso.
conduzido com graciosidade pelo seu cavaleiro, respondendo suavemente aos toques do freio. Nesse cenário compreendemos a mensagem de Jesus: bem-aventurado os mansos, porque a mansidão, ela fala do domínio próprio, da temperança, que também é característica do fruto do Espírito. O cristão, o verdadeiro cristão, ele é alguém controlado. E isso não é demonstrar fraqueza, de maneira nenhuma, de maneira alguma. Existem as pessoas que confundem a mansidão com a fraqueza, com a frouxidão, tá certo? Com a covardia. E a mansidão cristã não tem nada a ver com isso. Veja que um cavalo, quando ele é domado, quando ele está manso, ele é apto a trabalhar para o seu senhor. Ele pode carregar cargas pesadas, ele pode levar o seu senhor de um lugar ao outro. Da mesma forma, nós temos uma calma brisa. A brisa, ela vem para refrigerar, para refrescar, para esfriar. Uma brisa, ela pode mover um moinho. Ela também pode hastear as velas de uma embarcação, lhe conduzindo ao cais, lhe conduzindo à pesca. Diferente da tempestade. Então veja só, a mesma brisa, o mesmo vento, ele tem a mesma força para trabalhar e ser útil, como para ser destrutivo, com a tempestade, com o furacão. Então, a mansidão, ela não é sinônimo de fraqueza, mas sinônimo de domínio próprio, que é uma característica do trabalhar e do agir do Espírito Santo na vida do cristão. Tem muitas vezes que nós observamos que a pessoa ela parece ser descontrolada. Uma pessoa ela parece ter o pavio curto. E essa não é característica do verdadeiro cristão, do nascido de novo. O nascido de novo, ele combate a injustiça com a mansidão. Nós observamos diversos relatos bíblicos nos quais os homens de Deus, eles tiveram ali com a mansidão o seu ganho, a demonstração do reino de Deus na terra. A exemplo de Moisés, do próprio Abraão, que quando confrontado ali pelo seu primo a respeito das terras, ele pediu para que o próprio Ló ele viesse a escolher a terra que ele queria para si. E veja que, tendo em vista esse fato, ele não foi menos abençoado por Deus. Muito pelo contrário, as promessas de Deus continuaram vivas na sua casa, na sua família. Então a mansidão, ela é transformadora. A mansidão, ela não é fraqueza, mas uma resposta humilde e pacífica diante das adversidades. Veja que a vida cristã, ela não é um mar de rosas. Não. A vida cristã, meus amigos e minhas amigas ouvintes, ela não é feita apenas de momentos bons, como alguém prega por aí, tá certo? Não, se a pessoa está passando por um problema, muitas vezes a pessoa é acusada de ter pecado, tá certo? Mas a vida cristã, tá certo? Ela também é uma vida de que muitas vezes nós vamos passar por situações difíceis, muitas vezes nós vamos enfrentar problemas. Quando nós observamos ali a vida de Paulo, é muito interessante a vida do apóstolo, porque ele enfrentou ali diversas adversidades na sua vida. Ele foi chicoteado, foi esbofeteado, foi apedrejado, sofreu naufrágio, foi picado por uma víbora ali na ilha de Malta, mas ele era uma pessoa feliz. Ele era bem-aventurado, ele era alegre. E a felicidade, meus irmãos, a verdadeira felicidade, ela não é algo momentâneo, superficial. A verdadeira felicidade não é estar, mas é ser.
E nós observamos aqui na carta de Paulo aos Filipenses, ele explicando bem o que é ser feliz, o que é ter contentamento. Em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 18, Paulo ele diz que mas bastante tenho recebido, aliás, versículo 11 do capítulo 4 de Filipenses, ele diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E ele finaliza com uma linda frase, no versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo foi mal compreendido e tem sido mal compreendido muitas vezes, porque quando ele diz posso todas as coisas naquele que me fortalece, muitas vezes a pessoa entende de forma errada e equivocada. Mas Paulo ele está dizendo aqui que ele pode ter em abundância, mas ele também sabe passar fome. Paulo ele sabe passar por um momento muito feliz e ele sabe ser perseguido. Ele sabe ser ameaçado de morte, ele sabe ser apedrejado. Naquela época as pessoas só paravam de apedrejar ali quando a pessoa estava morta e ele passou por um apedrejamento. E pensavam que ele tinha sido morto. Jogaram ele ali fora da cidade. Então Paulo ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece, nesse sentido de poder passar por todas as coisas guardando a fé, ter contentamento em Cristo, porque a verdadeira felicidade é esse estado de espírito, que independente se esteja passando por momentos bons, por perseguição, tribulação, por momentos difíceis e por problemas, a gente sabe que a nossa fé está no nosso Redentor e que ele por fim se levantará, que ele está conosco ao nosso lado em todas as situações. Esse é o verdadeiro contentamento. Essa é a verdadeira fé, esse é o verdadeiro estado de espírito. Essa é a verdadeira felicidade que o cristão tem que ter. Mas continuando, falando ainda sobre a questão da felicidade, sobre a questão da verdadeira mansidão, é muito fácil hoje em dia as pessoas pensarem que a felicidade é momentânea, que é um prazer superficial. Outro dia eu vi uma pessoa usando a frase carpe diem. E carpe diem é um termo do latim, que era usado ali no primeiro século, que significa aproveite o dia, ou aproveite a colheita. Mas ele tem um significado muito mais profundo, porque aquele momento ali, a situação, o Império Romano, ele passava por uma instabilidade política, de forma que as pessoas elas diziam: aproveite o dia, porque nós não sabemos se haverá um amanhã para a gente. Aproveite o dia como se fosse o último. E hoje em dia também as pessoas estão assim, elas não têm perspectiva de futuro, o que será do meu amanhã, estão aproveitando o dia como se fosse o último. Então se entregam aos prazeres superficiais, aos prazeres das drogas, aos prazeres das baladas noturnas, do sexo, de tudo aquilo que é contra os princípios cristãos, os princípios de Deus. E elas pensam que assim estão sendo felizes, mas aquilo ela não pode preencher o espírito. A única coisa que pode alimentar de fato o espírito e que pode dar vida e a verdadeira felicidade é Deus. É o trabalhar de Cristo em nossas vidas. Essas coisas supérfluas, superficiais, elas não podem preencher o vazio da alma. E as pessoas elas vivem com a vida sem sentido, porque o verdadeiro sentido elas estão buscando nos locais errados. O verdadeiro sentido da vida as pessoas estão buscando nos lugares errados. E por viverem uma vida sem sentido, estão se entregando às superficialidades da vida. Mas vamos dando continuidade, e já a nossa última parte, que a mansidão, ela
é o testemunho cristão, porque ela mostra, tá certo, que o crente ele é diferente do mundo marcado pela arrogância e a agressividade. A importância de manifestar a mansidão em nossos relacionamentos, tanto dentro quanto fora da igreja. E eu concluo, meus queridos irmãos, reafirmando a importância da mansidão na visão cristã como evidência da transformação interior pela graça de Deus. E eu desafio você, caro ouvinte, essa noite, a buscar essa virtude, a confiar na obra do Espírito Santo em suas vidas. Talvez você não saiba como mudar, mas eu vou lhe ensinar nesse momento. Entregue os seus caminhos ao Senhor, porque Ele pode transformar a sua vida. Ele transformar a sua vida, Ele vai transformar a vida dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos, se é que você já os tem ou que você ainda vai ter, porque Cristo ele vai abençoar toda uma geração. Desde já, eu gostaria de agradecer a oportunidade, fazendo uma breve oração por você, meu caro ouvinte. Soberano Deus e eterno Pai, estamos nesse momento entregando, ó Pai, a Ti todos esses ouvintes, ó Pai. Nós pedimos, Senhor, que venha os abençoar com a salvação, Senhor. Venha esclarecer, Senhor. Venha abrir os olhos, caindo, Senhor, as escamas, Senhor. Venha abrir-lhes, Senhor, os ouvidos, Senhor, e principalmente o coração, para que se entreguem a Ti e para que a verdadeira transformação e a verdadeira felicidade possa abundar nas suas vidas. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus. Quero agradecer mais uma vez ao nosso querido irmão Júlio, uma palavra abençoada, e já deixar as portas abertas para os outros programas, que eu tenho certeza que o irmão estará aqui, não só ele, como todos aqueles que fazem parte da Igreja Batista. Vamos falar bem rapidinho o endereço, pastor Júlio, e os dias de culto. Irmão Júlio, em nome de Jesus. Então o endereço é ali na Avenida Engenheiro Corinto Campelo da Paz, número 80, no Santos Dumont. É bem pertinho ali do Ceasa. Chegando ali no Ceasa, você passa um pouquinho e já vai ver de esquina o nome Batista Reformada. Os dias de culto são os cultos de oração, são as quartas-feiras, das 19h30 às 20h30. Nós temos também a nossa escola bíblica, com as salas tanto para os novos crentes quanto as salas por faixa etária, tá certo? Que se inicia ali às 9h30 da manhã, todos os domingos pela manhã, das 9h30. E nós temos o nosso culto público, o culto de domingo, a partir das 18h30 da noite, todos os domingos. Então você será muito bem recebido ali na nossa Igreja Batista Reformada. Em nome de Jesus, estaremos esperando por todos vocês que estão nos ouvindo. Nosso número para contato é o 82996845844. 82996845844. Vou falar bem rápido aqui, porque o tempo mais uma vez passou rapidinho. Glórias a Deus por essa palavra. Estaremos em missão no próximo mês, dia 23 de setembro, ali na Guaxuma. Então, olha que grande oportunidade de vocês estarem conosco. Nosso querido e amado irmão, o seminarista Wesley estará levando a palavra lá, irmão Júlio. Será uma bênção, dia 23 de setembro, ali na Guaxuma. Estamos precisando de cestas básicas, estamos precisando de produtos de higiene pessoal. Entre em contato conosco, vamos fazer essas missões juntos, porque missões, se não agora, quando? Se não aqui, onde? Se não eu, vocês, quem irá? Porque missões é a nossa marca. Chegamos ao final de mais um programa. Até o próximo sábado, se Deus assim permitir. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém. Programa Missionários da Verdade. Programa Missionários da Verdade. Dai-me as nações por ele.
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um programa do Projeto Missionários da Verdade, evangelizando com a verdade da Palavra de Deus.